Vamos para mais um cafezinho e vamos falar de produtividade hoje? Pode ser? Ou sei lá. Vamos lá? Bom, você deve estar pensando aí, por que que eu vou falar de produtividade, sendo que, tipo, já questionei a sociedade da produtividade, do desempenho, né? E hoje eu estava lendo um texto, vou até dar o scroll aqui, que é a mentalidade da renascença no século XXI, na ciência do século XXI, né? É um texto ali de uma revista de genética, se não me engano, né? Genoma Biologia, de 2020, que alguém publicou no Blue Sky, e assim, é um texto que eu achei muito bom, e me lembrou de um outro livro, então eu resolvi falar de produtividade, né? Porque assim, por exemplo, esse cafezinho da manhã, eu tento dar dicas para você produzir mais no trabalho, afinal, tipo, que lá, se alguém me assiste aqui às 9, às 10 da manhã nesse cafezinho, e eu sei que a maioria do público desse cafezinho assiste nas primeiras horas que eu lanço, né? Ele tá preocupado, pô, com o meu dia, né? Com o seu dia, né? E aí uma das grandes coisas assim, eu tenho que aprender Java, eu tenho que aprender não sei o que, eu tenho que aprender não sei o que. E é tudo questões técnicas, puramente técnicas, limitado no seu campo de estudo, das suas responsabilidades, né? Mas aí é que está o grande problema, né? E o texto fala exatamente disso, né? A mente da renascença na ciência do século XXI. E aí, se você não sabe o que é a mente da renascença, eu já li alguns livros sobre o assunto, vamos tentar resumir bem aqui o que um homem renascentista pensava, o que um homem moderno pensa, né? O homem moderno, assim, e aí eu tô falando moderno, não tô falando contemporâneo. Então, assim, tô voltando ali pro século XIX, né? Ele acredita que, assim, poxa, eu sou um engenheiro, eu tenho que pensar nas coisas de engenharia, ou eu sou um sociólogo, eu tenho que pensar nas coisas de sociologia, ou eu sou um biólogo, eu tenho que pensar nas coisas de biologia, e você departamenta o conhecimento, né? E aí, o que acontece quando você departamenta o conhecimento? Você tem pouca interação entre os campos, né? Então, assim, é, grupos de estudo, por exemplo, quando eu estava na faculdade, foi que surgiu um grupo de estudo lá na elétrica, um grupo de estudo, não, uma linha de pesquisa, né, que vocês devem ter já visto, né, que tipo, depois o Nicoleles ficou famoso, que era a uma coisa de biologia, de medicina com engenharia elétrica, né, tipo aquela coisa de, vamos, e assim, neurociência, não é neurociência, né, eu não sei qual que é o termo que eles usam, né, mas o foco era assim, vamos estudar como a gente pode entender os impulsos elétricos do corpo para traduzir eles, isso aqui. Quando eu estava na faculdade, eu lembro que começou muito esse grupo de estudo ali na elétrica, estava falando com minha esposa também, na mesma época começou na medicina, né? Por quê? Porque essa mentalidade moderna de, tipo, todo mundo tem que pensar a mesma coisa é uma mentalidade meio falsa, né? Porque, assim, a ciência, ela não é compartimentada, a vida, ela não é compartimentada. Então, por exemplo, se você é um engenheiro de software, trabalha com engenharia de software, você vai ter que lidar com pessoas, você vai ter que lidar com contextos sociais, você vai ter que lidar com economia, você vai ter que lidar com cultura. Tipo, uma coisa que eu falo bastante aqui, quando trabalha numa multinacional, você tem que entender a cultura de um outro país. Você tem que entender como é que o outro se comporta, né? Você tem que entender como é que o outro se comporta. Eu lembro que uma vez um amigo mandou mensagem, cara, eu li tal livro, você conhece algum? Que era um livro assim sobre como as pessoas. Eu já devo ter falado desse livro aqui, né? A mente, The Righteous Mind, a mente moralista, né? Eu lembrei que uma pessoa traduziu errado o livro porque achou que tentou fingir que leu em inglês e aí falou o nome em inglês errado, né? Falou o nome em inglês que era a tradução do nome em português, né? Mas, assim, esse artigo ele fala exatamente disso. Ele fala que a ciência, a cabeça das pessoas não é compartimentada, a vida das pessoas não é compartimentada. E não adianta, se você compartimenta, você acaba perdendo, né? E aí eu li esse texto aqui e me lembrou um monte de coisa, né? Tipo, esse texto eu achei muito genial que se eu fosse escrever esse texto, assim, eu acho que até o autor deve ter pensado, né? Porque ele cita no meio do texto um grande filósofo da contemporaneidade, eu vou usar contemporaneidade, que é o que eu adoro, né? Que é assim, você deve estar pensando em vários que eu já citei aqui, mas não. É um que eu acho que eu nunca citei, talvez um dos que mais me influencia, chamado Bob Dylan. Ele cita o álbum Bring It All Back Home, né? E eu queria botar o nome desse, porque ele cita pouco a mentalidade da Renascença, né? E aí, para quem você não sabe, né? Na Renascença,
na Idade Média se limitou muito a capacidade humana, né? Na Idade Média, tipo, a capacidade humana pelo menos se diz, né? Os renascentistas, os modernos, quando vão interpretar a Idade Média, dizem isso, que a capacidade humana era limitada. Mas também, assim, o mundo da Idade Média era muito, muito, muito cruel, assim, você tem que parar para perceber isso, né? Imagina ali você, Idade Média europeia, eu tô falando, né? Imagina você ali, tipo, vivendo ali numa Itália do século 12, morrendo, 8, morrendo de medo de ser invadido pelos turcos, e morrendo de medo da peste. Então, não era uma vida relativamente fácil, né? E aí na Renascença o que acontece? Na Renascença foi um movimento artístico, filosófico, que tentou restaurar as capacidades mentais completas do homem. Então o homem renascentista não se limitava. Por isso que o Da Vinci é o mestre que tipo, Da Vinci, ele não acreditava que ele era um bom pintor. Da Vinci era um bom pintor, era um bom engenheiro, era um bom tudo. Ele não limitava as capacidades de pensar. Mas aí a gente entra pelo outro lado, né? Que ele fala do desempenho, né? Da Vinci conseguiu ter o desempenho bom em todas as áreas. Ele foi o melhor de tudo, do que ele se propôs em todas as áreas, né? Mas hoje muitas pessoas não conseguem, por isso a gente tenta focar no desempenho, né? Então, assim, essa é a dualidade da mente da Renascença com a mente moderna. A mente moderna se limita ao mundo. Aí fala, tá, Vitor, beleza, mas eu não tô entendendo ainda, vamos lá. E aí ontem, né? Ontem eu tava ouvindo os podcasts, né? E eu vi um podcast da Natuza falando que assim, a gente a gente é um o nível de leitura brasileira caiu muito nos últimos anos, muito no pós-pandemia, muito mesmo, né? E a gente é um dos países que menos lê, assim, tipo, a gente lê muito pouco e a gente tem uma cultura anti-intelectual muito forte, assim. É muito fácil você encontrar um dev aí que fala, pô, eu não preciso saber tua coisa, eu não preciso saber tua coisa, eu não preciso saber tua coisa, eu não preciso saber tua coisa. Pô, cara, o que você quer fazer? Tipo, você quer ficar enjaulado num negócio jogando videogame e fazendo porra nenhuma? Tipo, cara, saber as coisas é bom. Assim, essa cultura intelectual dá pra gente. A gente é alimentado num contexto de que a gente está sempre sendo alimentado com coisas ultra excitantes, né? E a gente esquece de coisas que realmente são excitantes, realmente são. Pô, cultura eu acho muito, muito bom, assim, tipo, aprender coisas eu acho muito bom. Tanto que você já percebeu, eu tô lendo o tempo todo, né? Eu paro para ler alguma coisa e nem sempre essa coisa tem a ver com o que eu estudo, mas isso vai. E aí você pode dizer, mas como é que isso pode me ajudar? O podcast da Natureza ontem, o cara me deu uma visão que eu nunca tinha reparado, assim, tipo, eu já tinha percebido, assim, que cada vez que você lê um livro, você lê um livro, você se torna alguém. Um livro bom, galera. Não tô falando daqueles Colin Hoover da vida, sei lá, aquela literatura americana barata lá que, tipo, tem um tipo de literatura, eu não sei se a culpa das estrelas lá tipo, é uma dessas, mas tipo um tipo de literatura barata, assim, que é best-seller, esse tipo de literatura ignora, galera, ignora, isso é feito para vender, né? Isso tem até uma formulazinha muito batida, assim, você faz um capítulozinho de xoxo, e aí no final tem um grande revelador que vai ser o mote do próximo capítulo, que aí vai ficar meio xoxo. Tem sempre esses negócios aí que ele sempre trabalha a expectativa, tensão, expectativa tédio, né? E aí o cara falou assim que leitura é um grande laboratório de ideias e emoções, né? Então, assim, por exemplo, quando você vai lá e vai ler uma boa ficção, né? Você vai estar experimentando, você vai estar treinando suas emoções a reagir para outras situações. Então, por exemplo, eu lembro do começo da minha carreira, eu era muito ansioso, assim, tipo, quando alguém falava pra mim, você tem que fazer isso para amanhã, eu ficava hiper ansioso, fazia mal feito às vezes. Hoje, por exemplo, ontem eu enfrentei um bug que eu inseri no software que foi muito grave, que eu lidei de forma calma, fui lá, fiz o teste, tipo, tive que ficar um pouquinho até mais tarde, fiquei, entreguei, né? Mas assim, eu percebi que as minhas ideias elas estão mais maturadas, né? Foi só porque tem uma coisa que você sempre fala, né? Tem gente que fica velho, mas não fica sábio, né? Você quer ficar sábio, vai ler, vai se interessar pela vida dos outros, vai ver o que acontece. Porque quando você lê, você matura essas ideias, você matura essas emoções, você joga nesse caldo aqui que é tanto bom para sua carreira quanto para sua vida em geral. Isso é que você pode se divertir lendo. Ler é legal, cara. Ler é muito legal. E
E aí isso me lembrou de um outro texto muito mais antigo que eu já li há muito tempo, que eu não tenho mais o livro. Eu já tive esse livro, e esse livro, se duvidar, eu peguei num sebo, ou estava na casa dos meus pais, né? Eu não lembro quando eu li, que é O Ócio Criativo, né? O Ócio Criativo é um texto, cara, vou até olhar aqui, deixa eu pegar aqui aqui que é de 2004, acho que não é de 2004, não, é muito mais antigo. Deixa eu procurar no Google aqui, né? Ócio, ócio, ócio criativo. Bom, o Ócio Criativo é um texto de Dominique Demas, é um livro de Dominique Demassi, ele é de 95, né? Que é, assim, Dominique Demassi foi um filósofo, não sei se acho que é filósofo, sociólogo, italiano, que morreu recentemente até. Eu lembro que eu via as anúncios da morte dele, fiquei assim, triste, pô, cara, o Dominique Demassi, né? E o Dominique De Massa é um filósofo italiano, né, que ele escreveu um texto que foi assim, meio que, para mim, isso tava com... eu devo ter lido antes de entrar na faculdade, então deve ser 98, 97, né? Pô, eu era novo, né? Tipo 2000, talvez, por aí, né? Que ele fala o seguinte, né? Muitas vezes você para você... E pode ser um texto que ele pode ser escrito tanto no lado de produtividade do trabalho, ele pode ser falado tanto dessa área, quanto da área mesmo da sua vida pessoal, né? Porque ele fala assim, que, tipo, para você produzir bem no trabalho, para você produzir com qualidade, com performance, com agregar valor ao trabalho, você tem que ter um ócio de qualidade, né? Tipo, eu lembro dele cita lá, que, tipo, no livro, isso me marcou bastante, né? Que era assim, às vezes você quer ter ideias criativas, mas no momento que você vai para o cinema, e não precisa nem ter um filme relacionado à área, no momento que você vai para o cinema e relaxa, e deixa a sua mente descansar, se abrir, ela pode se abrir para novas ideias, para novas perspectivas, né? E aí, quando você volta para o trabalho, aquilo que demoraria dias para ser resolvido, às vezes é resolvido em minutos. Por quê? Porque a sua mente se abriu para novas perspectivas. Então, assim, o ócio, ele é uma coisa boa para você, porque você descansa, você regenera o seu cérebro, você, tipo, forma as novas conexões, e ele é bom pro seu trabalho também, tipo, produtividade. É horrível falar isso, mas, assim, é horrível porque, tipo, a gente tem que pensar primeiro na nossa qualidade de vida, em a gente como pessoa. Mas, no fundo, tipo, a gente propondo para os outros, olha, descanse, desestresse, desconecte. Né? Isso pode trazer benefícios para o trabalho. E isso é uma discussão super atual, né? Ontem eu tava vendo no Twitter, no Blue Sky, né? O pessoal acho que tá tendo greve na Pepsi Cola, né? Greve de trabalhadores, pô, que legal, galera. De trabalhadores na Pepsi Cola, a gente vê assim, quando tem greve, o que o patrão faz? O patrão chora, né? Porque quem produz é o trabalhador, né? Vai contratar todo mundo de novo, né? Tipo, e o cara falou assim, não, porque a gente quer. O cara falou assim que não vai reduzir a jornada 6. Cara, eles têm jornada 6 por 2. Não vai reduzir a jornada 6 por 1, porque isso vai diminuir a produtividade. O que é falso, galera. O que é falso, assim, tipo, funcionários bem descansados produzem mais. Isso o Dominique De Masi falava lá em 95. Isso o Ford fala. O Ford tinha uma ideia assim que, tipo, um funcionário dele. E aí eu sei que a linha Fordista era uma linha que maltratava. Tipo, você tinha que ficar fazendo uma coisa só. E, tipo, tinha muita gente com LER, tinha muita gente com doenças, né? Doenças mentais, porque o cara fica. Assiste Tempos Modernos, um filme, uma obra máxima do Charlie Chaplin, que se você assistir hoje, talvez você vai falar assim, puta, que filme da hora. Assim, assiste Tempos nem no YouTube, de graça, né? Já tem, não tem mais. Essas coisas não tem mais direito autoral, não, tá, galera? Pode assistir no YouTube. O Ford, ele dizia assim, que o trabalhador dele tem que ter direito. Isso que o Ford não era nenhum comunista, não, galera. O Ford era simpatizante daqueles movimentos da Alemanha ali, tipo. O Ford era simpatizante dos movimentos da Alemanha. Ele já dizia que o trabalhador tem que ter o direito, tem que ter assim, tem que ter a condição de comprar o bem daquele que ele produz, né? E o. Cara, é o básico, assim, trabalhador feliz, né? O trabalhador feliz produz mais, né? Passarinho feliz canta, né, velho? Né? Tipo. Então.
Então é isso, galera. Assim, meu cafezinho é mais abraço vosso criativo aí, cara. Vá ler outras coisas. Saia do mundinho da computação, meu amigo. Só estudar linguagem pode ser legal para você, mas pô, tem outras coisas. Eu acho que o meu terceiro ou quarto cafezinho é sobre isso, que eu falo de tortarado. Só que aquele cafezinho assim tem umas limitações, né? Que eu falo muito devagar, né? É porque eu pensava, né? Agora eu penso mais rápido, né? Mas é isso, pessoal. Esse era o meu cafezinho. Espero que ele tenha te ajudado em alguma coisa. E bom dia para você.